Pragmático. Excelente. Cara, assim, eu acho que era meio unânime o que a Fiel esperava pra essa partida, né? Fora de casa, com desfalques no setor ofensivo. Era meio natural, meio normal, comum, se esperar um futebol feio. Porque o Corinthians vem jogando futebol horroroso há muito tempo. Ainda mais fora de casa, com os desfalques. Como que foi a partida do Corinthians? Foi realmente aquilo que a gente esperava? Vamos trocar uma ideia, tá? Seja bem-vindo ao canal, deixa o like, se inscreva pra fortalecer o rolê. Tá, rapaziada? Vamos lá, é o seguinte. Você pega a tabela, né? Pô, Ceará tal, é típico aquele jogo sem muito brilho, sem muita expectativa, né? A gente assiste, mas a gente não tem muita expectativa de ver um futebol maravilhoso, futebol estupendo, futebol de 2015, de 2000, de 99. Muito difícil alguém esperar isso do Corinthians. E aí, juntando isso a um elenco limitado, a um elenco fraco, a um elenco que não tem tantas peças interessantes assim. Podemos colocar Hugo Souza, que é goleiro, podemos colocar Garro, que tá ali voltando de lesão, ainda tá um pouco abaixo, fora de ritmo e tal. Aí a gente coloca o Roberto machucado e Memphis, que meteu o louco, né? Meteu o migué pra não jogar, né? Desses 4, 2 estão fora. O Garro, repito, ali recuperando, tal, mandou aquele negócio, andorinha só não faz verão, tal. Então assim, era normal a gente esperar um futebol ruim, um futebol feio. O que a gente sempre espera é, claro, o resultado positivo. Mesmo com futebol ruim, um resultado que seria bacana para o Corinthians. E é realmente isso que acontece. O Corinthians joga mal, só que pega um adversário que joga pior que o Corinthians. E isso, de certa forma, até me surpreende, porque se você pegar a tabela, você vê um Ceará melhor posicionado que o Corinthians. Um Ceará que faz um campeonato, assim, de certa forma, até surpreendente para o que era colocado antes do início da competição. Então você espera ali um Ceará que deveria criar mais chances, deveria levar mais perigo ao gol do Corinthians, apresentar um futebol até melhor por jogar em casa também, né? Só que a gente pega uma noite do Ceará que os caras não foram bem. O Ceará em momento algum ameaçou o Corinthians, assim, nossa, aquele abafo, aquela pressão. Até no final do jogo, que o Dorival colocou 9 para defender e deixou só o Guinegão na frente, o Ceará não conseguiu criar as chances. Uma ou outro chuveiro, tal, que o Hugo pegou, um chute fora, mascado fora da área, tal, mas não teve aquele domínio, aquela pressão. Então o Corinthians joga mal, mas pega um adversário que joga pior. Então o Corinthians não consegue criar grandes chances, mas o Ceará também não cria, né? Aí a gente pega um time onde, por exemplo, o Maicon, que não jogou o último jogo, né? Começa no banco de reservas. E isso, calma, vou falar do Maicon mais pra frente. E isso é um ponto positivo, porque o Dorival deixa de insistir no atleta. Talvez porque ele tava ali, não estava 100%, porque ficou fora do último jogo, enfim. Com o meio campo, mas aquele meio campo realmente aquele meio campo pesado, né? Que é Martinez, que é Ranieri, hoje joga o Bidon, o Carrillo fica no banco. Então fica só o Garro pra armar. O Bidon tem aquela característica e tal, mas assim, novamente 2 volantes de marcação. E na frente você coloca Thales Magno, né? Que vive um momento péssimo. Mas fez o gol, mas foi um primeiro tempo horroroso. Fez um gol que quase perde. Lamentável, né? Perder um gol daquele. Mas aí, enfim. Sorte que não tinha ninguém ali pra tirar a bola do Ceará. Um Guinegão que é muito esforçado, né? Muito cedo pra gente falar alguma coisa. Muito esforço, pouca técnica, enfim. E aí a gente pega até que ponto é culpa do técnico. Eu não acho que o Dorival está fazendo um bom trabalho. Aliás, eu esperava o pior do Dorival, mas o que o Dorival está entregando é pior do que eu esperava. Tá? O Dorival tem sim parcela de culpa. É um futebol fraco. O futebol do Corinthians é fraco. Tá? Não é porque ganhou, tá? Eu tô muito, legal. 1-0 fora de casa, estupendo, maravilhoso. Em vista do que a gente vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Bacana pra caramba. Só que assim, o futebol que o Corinthians vem apresentando, principalmente nas últimas rodadas, muito ruim. Muito ruim. E o Dorival tem parcela de culpa nisso. Mas é só culpa do Dorival? E as peças? Que peças que o Dorival tem? A gente fala, poderia armar um time mais leve? Seria o quê? Bidon e Carrillo e Garro? Seria o mesmo esquema do Ramon, né? Que eu tô também pra fazer vídeo sobre isso. Martinez armando o time novamente, é sempre chovendo molhado, todo pós-jogo
É uma coisa ou outra diferente, mas é sempre as mesmas críticas, tá? Sobrecarrega muito o Garro, que é o cara ali da criação, que é o cara que é acima. Aí você pega um ataque que realmente é um ataque limitado, mas aí você vai questionar, tira o Guinegão, tira o Thales, vai colocar quem? O Kaique da base, que é outra incógnita. O Hector Hernandes, que perdeu espaço, que também é limitadíssimo, não deveria nem estar ali. Quem? Você entendeu? Então, o Dorival tem a sua parcela de culpa, mas o elenco também não tem peças, entendeu? Aí no final do jogo, o Corinthians faz 1-0 com a jogadaça do Carrillo e o gol do Thales Magno, né? Que foi aos 27 minutos, né? Que o Carrillo entrou aos 20. O Carrillo entrou aos 20, né? Entrou no lugar do Bidon, né? Saiu o Bidon, entra o Carrillo, jogando pela direita, como ponta, né? Ali, ocupando o setor e caindo como ponta. Ele constrói a jogada do Thales, faz 1-0. E após esse jogo, o Dorival começa a colocar só zagueiro, velho. Ó, coloca o Charles, que é volante pra marcar. Coloca o Angileri. Coloca o Choca. Meu, ele fechou, ele fez uma linha de 5, 3 volantes. E o ataque do Corinthians era o Guinegão e o Bidu, cara. O Matheus Bidu era atacante do Corinthians, isso aí com 37 minutos do segundo tempo, ou seja, tinha jogo ainda. O Corinthians chama o Ceará. Novamente, como o Ceará tava numa noite péssima para nossa sorte, o Ceará não conseguiu criar. Mas o Dorival chamou totalmente o time do Ceará para cima. Mas aí eu vou questionar. Quem o Dorival poderia colocar para puxar o contra-ataque? Porque, repito, Bidu tava de atacante. O Kaique. Será que o Kaique tá rendendo no treino? Porque ele não tem chance. Então, assim, falta peças, entendeu? O Dorival tem sim a sua parcela de culpa, mas falta peças também, cara. Você entendeu? Falta... Agora o Coronado saiu. O Garro... Quem que é o substituto do Garro? É complicado, cara. É complicado. Assim... enfim, uma partida onde o Corinthians realmente não brilha, mas vamos lá. Defensivamente foi legal, cara. Ramalho foi seguro, o Kaká e tal. Pô, foi bacana. Então a gente tem que exaltar. Não tomou gol. Isso foi crucial pra vitória, né? Galera, mais uma coisa que eu queria comentar. Deixa eu ver se eu esqueci de uma coisa antes de falar. Bom, os desfalques eu já falei, de reforços e etc. Questão do Maicon, cara. O Maicon, ele não jogou a partida passada porque ele teve um desconforto ali no aquecimento, né? Ficou um mês aí sem jogar e tal, aí eu até fiz uma crítica, né? Porque ficou um mês sem jogar e daí no aquecimento ele tem uma... Enfim. Aí hoje ele é banco. Muito provavelmente por conta desse desconforto, porque o Dorival ama o Maicon, né? E aí ele entra com 20 minutos do segundo tempo e com 37 minutos, ou seja, ele fica 17 minutos em campo. Ele sai colocando a mão na coxa, né? Muito provavelmente ali, eu não sei se é só o desconforto, enfim, ele tem lesão. Ele tem uma lesão, não sei se é grau 1, grau 2, grau 3. Cara, é o seguinte, mano. Eu não estou questionando, eu não estou apontando o dedo pro atleta. Eu estou apontando o dedo pra quem tá fazendo a cagada de ano após ano renovar com o Maicon, cara. Ainda não ficou claro pra vocês que o Maicon é um jogador... Infelizmente, eu falo infelizmente porque eu também tenho as minhas lesões. Eu sou amador e tal, mas eu também tenho minhas lesões e é muito triste isso. Então, assim, eu entendo o lado do atleta que deve estar muito chateado e tal. Mas, infelizmente, é um atleta que não agrega mais pro Corinthians por conta das lesões. E quando ele joga, ele não... Enfim, também... Cara, pra que ficar renovando o empréstimo do Maicon todo ano, cara? Um jogador que fica mais fora, fica mais machucado que jogando. E quando joga, não consegue jogar bem. Porque a gente tá falando de um atleta, vamos lá, o Maicon deve morder no mínimo uns 800 barão por mês. No mínimo. Vocês acham que é justo isso? Vocês acham mesmo por exemplo, o Bahia da base, que é muito mais barato que o Maicon, você acha que ele não joga mais que o Maicon? Ou pelo menos só de ele estar em campo já não é mais útil, já não tem um custo-benefício menor do que o do Maicon? Então assim, fico triste por ver um rapaz ali, que a profissão dele machucado novamente, né? Não sei a gravidade, mas enfim. Mas assim, cara, para de ficar renovando o contrato de um atleta que acaba não entregando nada pro clube, né? Novamente a gente vem questionar isso, né? Até que ponto é inteligente renovar com o Maicon, ano após ano. Um cara que faz 2, 3, 4 anos que tá indo, fez 2 partidas boas. Então assim, cara,
Fica aí o questionamento, né? Enfim, uma vitória importantíssima, né? Futebol pragmático. Acho que pragmático é uma palavra perfeita para definir o Corinthians hoje. E véspera de clássico, né? Sábado, 9 horas, né? Morumbi. Vamos pegar o São Paulo. Aí com o retorno do Memphis, retorno do Romero, né? Vamos, quem sabe que o Romero não desencanta, né? Quem sabe, né, rapaziada? Aí é tudo que a gente mais quer, né? Calar os críticos aí. Galera, tamo junto, forte abraço. É nóis.